a série Beleza na Liturgia. Vamos tratar hoje sobre a cruz. O que nós encontramos na introdução geral do Missal, documento que iremos sempre utilizar ao longo desse nosso caminho, diz o seguinte: sobre o altar ou junto dele, coloca-se também uma cruz com a imagem de Cristo crucificado, que a Assembleia possa ver bem, de forma clara. Convém que, mesmo fora das ações litúrgicas, permaneça junto do altar esta cruz para recordar os fiéis a paixão salvadora do Senhor. Número 308. De fato, é muito simples a interpretação, e aquilo que podemos repetir de uma forma mais clara, que se diz que durante a celebração da missa, coloca-se sobre o altar ou junto dele um crucifixo, com a respectiva imagem voltada para a Assembleia. Cruz e imagem de Cristo devem ter dimensões que permitam que a Assembleia possa visualizar de forma bem clara. Fora da celebração, é conveniente que essa mesma cruz permaneça junto do altar. Nada se diz de outras cruzes que possam existir na igreja. O que nos admira é que, de fato, é uma introdução sobre celebração. Agora, encontramos muitos outros cenários, por exemplo, Cristos de proporções imensas sobre o altar, sobre o presbitério, ou ainda encontramos, além de uma imagem imensa, uma outra cruz menor sobre o altar, voltado para a Assembleia, ou outras vezes encontramos um crucifixo imenso, mas uma cruz menor voltada para aquele que está celebrando. E também encontramos dois crucificados de costa um para o outro, um voltado para o celebrante e outro voltado para a Assembleia. Isso não deve nos assustar nem nos admirar, mas também não deve ser alguma coisa que devemos imitar. Afinal, a pergunta é uma ou várias cruzes? Comecemos pelo ritual de celebrações das bênçãos, no 960, que diz: entre as sagradas imagens, ocupa o primeiro lugar a representação da cruz preciosa e vivificante, que é o símbolo de todo o mistério pascal. Para o povo cristão, nenhuma outra imagem é mais querida e nenhuma é mais antiga. A Santa Cruz representa a paixão de Cristo e seu triunfo sobre a morte. E, ao mesmo tempo, nos ensinam os santos padres que anuncia a sua vinda gloriosa. Então, sobre o lugar de destaque, a cruz na igreja e na vida dos fiéis, se afirma que a imagem da cruz não é só proposta à veneração dos fiéis na Sexta-feira Santa, como também no 14 de setembro, na festa da exaltação, mas tem um lugar de destaque na igreja e que se coloca-se diante de todo o povo que sempre se reúne para celebrar suas ações litúrgicas. E, além disso, também ocupa um lugar nobre de destaque na casa dos batizados, tendo também em conta que há cruzes que de fato são monumentos na cidade, que são sinais do amor de Deus para todos os homens. É um pouco uma interpretação no ritual de bênção do número 961. Podemos dizer que uma só cruz. Avancemos um pouco essa ideia. A introdução geral do Missal refere-se em vários dos seus números à cruz de Cristo, afirmando que deve haver uma só cruz, com o crucificado e de preferência junto do altar, onde pode permanecer mesmo fora de ações de celebrações litúrgicas. A norma da introdução insiste, de fato, na unicidade da cruz e na obrigatoriedade que ela tem a imagem de Cristo crucificado. Por isso, as outras cruzes, eventualmente presentes e que existam, elas devem ser guardadas em lugar digno, que em geral é a sacristia, para usos
específicos e próprios. Essa cruz pode permanecer junto do altar ou mesmo fora das celebrações, junto deste altar. A unicidade e essa única cruz. Vamos à introdução do missal, nos vários números. No 117 diz que sobre o altar ou perto dele haja uma cruz com a imagem de Cristo crucificado. No 122, a cruz com a imagem de Cristo crucificado e porventura levado em procissão pode colocar-se junto do altar para tornar-se a cruz do altar, que deve ser apenas uma, ou então seja guardada no lugar digno, aquilo que falamos, que é a sacristia. No número 188, na procissão de entrada, o acólito pode levar a cruz. Chegando ao altar, põe a cruz junto dele para se tornar a cruz do altar, ou então coloca-se no lugar digno, novamente a sacristia. Sobre o altar ou junto do altar, lá no 308, ou então coloca também a imagem do Cristo crucificado, que a Assembleia possa ver bem, diz esse número. Convém que mesmo fora das ações litúrgicas permaneça junto do altar uma cruz para recordar os fiéis a paixão salvadora do Senhor. Esse é no 308. Agora, está muito claro que é sempre uma única cruz. A cruz de entrada pode se tornar a cruz do altar, mas se não se torna a cruz do altar, por já existir uma cruz próximo ou sobre ou junto do altar, ela deve ser guardada. Agora pensemos na questão da incensação. Quando se incensa essa única cruz, isso é bem claro e devemos reforçar no nosso imaginário. Pode incensar-se 2 vezes durante os atos litúrgicos. O que encontramos na introdução é que no final da procissão de entrada, número 48, chegado ao presbitério, se for oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Depois, no 75, depois de colocar o pão e o cálice sobre o altar, o sacerdote pode incensar os dons colocados sobre o altar, depois a cruz e o próprio altar. Então, como se incensa? Qual que é a norma para isso? A cruz do altar é incensada 2 vezes, como vimos, como acabamos de dizer. E como se incensa? Com 3 ductos do turipo. Ducto quer dizer 3 movimentações. Pensamos assim que cada movimentação tem uma oscilação de 2 vezes. Se incensa com 3 ductos do turíbulo, a cruz do altar. Se a cruz está sobre o altar ou junto dele, é incensada antes da incensação do altar. Caso contrário, é incensada quando o sacerdote passa diante dela. E penso que já isso nos dê uma clareza muito grande e de forma muito simples a gente possa se organizando a esse caminho de unicidade. A liturgia ela tem essa beleza de buscar sempre o uno, porque é o uno que guarda o mistério do belo.